Nós fomos tentar saber quem procura consolo no espiritismo e, afinal de contas, avaliar o peso do espírito na vida das pessoas. O medo às vezes seduz. E o espiritismo seduz cada vez mais gente, nem que seja apenas pela leitura da sua doutrina. Depois da passagem de algumas telenovelas, começou a haver uma maior procura desses livros, coisa que não acontecia há 2 anos atrás, por exemplo. O Boletim da Barata já nem consegue incluir as novidades desta secção, porque chegam muitos títulos. E quem é a clientela fiel destes livros? É um público muito especial. Quase quando entra na livraria, nós conseguimos, só pela forma de andar, pela forma de falar, pela forma de vestir, consegue-se ver para onde é que aquele público vai. E é um público com, não é hábitos estranhos, mas... E pode ver pela secção, pela forma como a secção está, que eu todos os dias arrumo a secção, todos os dias ponho a secção direita. Ontem foi arrumada, hoje está, como pode ver, assim toda desarrumada, porque vêm livro a livro, não é como o cliente normal que sabe o que procura, eles vêm livro a livro. Mas afinal, como é entendido o espiritismo pela Federação Espírita Portuguesa? Tem por objetivo, digamos, o aperfeiçoamento da humanidade, a começar cada um por si próprio. Admite a evocação dos mortos? Não dos mortos, dos vivos e bem vivos. Os espíritos são vivos, pensantes, têm vontade, emoções, querer, raciocínio, tudo isso. De modo nenhum são mortos. Aliás, coincide perfeitamente com o conceito cristão. A Igreja Católica não admite a convocação dos espíritos dos mortos, mas admite exorcismos ao diabo, que veste muitos disfarces. Eu sou procurado às vezes, e às vezes dá resultados, e outras vezes diz claramente que é depressão nervosa. O padre Sérgio já perdeu a conta dos casos que vão ter com ele. A coisa de um mês, veio um senhor que encontrei na porta da igreja a contorcer-se, zangado, e a mulher calma, e repentinamente cheguei lá e rezei alguma ejaculatória própria, vai-te embora, espírito mau, isto é o significado. 5, 6 vezes o homem calmou. Alguns dias depois, numa segunda-feira, conselhado por uma senhora, veio aqui outra vez para pedir aquela bênção. E quando estava para começar, começou a fazer o mesmo teatro e mais forte ainda, não é? Tinha uma estampa de Nossa Senhora, pôs aqui no pescoço e a rezar, vai-te embora, espírito mau, não é? Fugir potências iníquas. E depois de 7, 8 vezes, calmou. Depois rezei todo o exorcismo e o homem ficou livre até agora. A comunidade científica é mais radical. Não basta acreditar, é preciso mais. A questão do espiritismo, que eu saiba, nunca tem sido verificada em termos de investigação científica. E, portanto, a ideia do espiritismo, tanto quanto me parece, corresponde ao desejo de comunicar com os mortos, ou então a uma outra coisa que é exatamente o contrário, que é ao medo dos mortos, ou da influência que os mortos possam ter sobre a nossa vida. Sem provas ou com provas, há muita gente que recorre aos anúncios de jornais para encontrar os autodenominados espíritas. Só que estes apregoam uma mão cheia de atributos e funções, tudo em nome da salvação dos aflitos. O pelo contrário foi visitar e foi também conhecer uma mulher que se diz espírita e mãe de santo. Cecília de Almeida diz ter o poder de receber espíritos e, nessa altura, ela sente-se muito calma, apesar de, em algumas ocasiões, ter pela frente problemas muito complicados. Cecília de Almeida, mas todos a tratam por Dona Cecília. Diz que tem o dom de falar com os espíritos. Aos 7 anos foi a descoberta desse dom. Os meus pais tiveram grandes problemas comigo, eu dava-me atacos, depois, entretanto, o meu padrinho achou que não era normal, porque o meu padrinho é médico, é aquilo que eu tinha. Então aconselharam o meu pai a me seguirem dentro de um colégio que era de freiras. Estive lá até aos 17 anos. Depois começou a desenvolver-se na área espiritual, até que chegou a Mãe de Santo.
Mãe de Santo, portanto, são 7 anos que nós levamos de sacrifício. É um ritual que nós vamos fazer cá, não foi feito no Rio de Janeiro, para desenvolvimento do próprio espírito. Como é que deve ver a terra, como é que nós devemos de controlar. Quando fala com os espíritos, regra número 1, concentração. Muita consideração e muita atenção, mesmo porque as entidades que descem, umas podem ser africanas, outras podem ser espanholas, e nós temos de estar muito concentrados a ouvir as mensagens que elas vão deixar. E, sobretudo, convém não beber. A pessoa não pode beber, a pessoa tem que estar completamente calma para poder a entidade entrar, porque senão, pois, como é, pode entrar uma entidade que não interessa, que não tem luz, e depois só vem-nos trazer problemas, confusão da própria pessoa que já está com problemas. Ora, e aquele momento em que se está a falar com os espíritos? Uma pessoa fica muito calma, porque estamos a entrar numa fase de espiritismo, a pessoa começa a ficar calma e controlada para poder... Há 16 anos que dá consultas. Ainda se lembra da primeira vez que chamou os espíritos? Fiquei muito nervosa, que era a primeira, mas consegui. Quando soube do resultado? Não, fui ótima, porque eu fico muito satisfeita em tratar uma pessoa, fazer aquilo que posso pelaquela pessoa e depois ter os resultados, as pessoas a dizer, olha, a situação está assim ou está assada. É a felicidade que tenho maior neste mundo, é essa. A dona Cecília diz que clientes é coisa que não lhe falta e que é tudo gente da alta sociedade. Há pessoas que chegam aqui completamente desesperadas na área da saúde, outras por problemas próprios familiares, e pronto, chegam aqui, eu dou a consulta, o problema é este, e então vamos tentar acalmar aquela pessoa, porque chega a um ponto que as pessoas estão mesmo completamente desesperadas. Tentar acalmá-las e dar um certo apoio a elas e conduzir-lhes por aquilo que é verdade. Pois, mas às vezes quem procura os serviços da dona Cecília não é crente, tem que ver para acreditar. E então aquela pessoa, nós temos que pôr ela completamente à vontade daquilo que ela necessita. Eu não preciso. Eu estou a falar consigo, eu vou buscar desde quando você nasceu até onde é que poderá ir. Não precisa, mas pronto, mas aquele cliente nós temos que pôr completamente à vontade aquilo que ela necessita. São 5.000 escudos por consulta, uma média de 10 clientes por dia, 7 dias por semana. 6 em 6 meses, a dona Cecília vai retemperar forças ao Brasil, um mesinho de férias. Diz que é um trabalho que implica despender muitas energias. Casos complicados, difíceis de resolver, já teve muitos. Por exemplo, eu tive um caso de uma miúda que não andava há 9 anos. Os médicos diziam que ela já não andava, não tinha hipótese. Eu garanti aos médicos que ela andava. Eu, ao fim de 15 dias, pus a miúda a andar. E para terminar, aqui fica a previsão de como vai ser a vida dos portugueses nos próximos 5 anos. Está muito ruim e, portanto, eu penso que estes próximos 5 anos, os portugueses não vamos muito longe. Há muito desemprego, e depois as pessoas estão a entrar de um desespero tão grande, muitos problemas. Bom, e para quem não acredita em conversas com espíritos, a dona Cecília só pede uma coisa: respeito pelos que acreditam. E vamos então para o debate aqui no estúdio. Temos o padre Silva Soares, Maria Luísa Albuquerque, parapsicóloga e diretora do Jornal de Parapsicologia, e João Xavier de Almeida, presidente da Federação Espírita Portuguesa. Muito bem, e antes de entrarmos propriamente no debate, deixe-me dizer que também pode participar, como habitualmente, em direto neste programa, telefonando para o 868-4881. Vou repetir, é a Rede de Lisboa e o telefone é o 868-4881. Telefone e coloque as suas questões que nós debatê-las-emos aqui. Sr. João Xavier de Almeida, o senhor é o Presidente da Federação Espírita Portuguesa e ao espiritismo está, por vezes, estão associados conceitos de charlatanismo, bruxaria,
superstição, crendice popular ou exploração da crendice popular. Se eu lhe pedisse para convencer os que não acreditam de que, pelo contrário, o espiritismo é uma atividade séria, o que é que diria? Realmente é uma atividade séria, e muito séria mesmo, e não tem nada a ver com estas manifestações que acabamos de ver agora. Apesar da senhora se assumir como espírita. Diz-se espírita, mas não conhece espiritismo, porque senão não apresentava, por exemplo, todo aquele aspecto exterior de que se rodeava, aquele ritual, aquela terminologia é totalmente alheia à terminologia espírita. A senhora terá faculdades mediúnicas, será médium, pode ser, mas espírita não. E há que distinguir. Mas os médiuns não são espiritistas? Claro que não. São coisas absolutamente distintas. O espiritismo é aquela doutrina codificada por Allan Kardec, ocupa-se também do estudo da mediunidade, dos médiuns, dos inconvenientes que pode haver na mediunidade, das fraudes que pode haver, de como se educa. Aliás, a mediunidade. Uma das questões, um dos princípios de Allan Kardec é nunca tirar proveito financeiro, material, monetário, das capacidades. Então, isso quer dizer que E isso não é uma disposição arbitrária, tem a sua razão de ser muitíssimo lógica, pois se um indivíduo que atua nesta área a pensar, enfim, de um modo interesseiro, a pensar na sua subsistência, em angariar a sua, agenciar, enfim, o seu sustento, claro que tem sentimentos, enfim, de ordem material, porventura até interesseira, porventura até egoísta, e pouco interesse, pouca preocupação de atender... Então o que é que faz um espírita a sério? O espírita a sério faz caridade, no melhor sentido cristão. Mas como? Por caridade, exatamente, a caridade, neste caso, consiste em esclarecer a pessoa, explicar-lhe os fenómenos estranhos de que, porventura, se mostre vítima ou de que se queixe. Não chama espíritos? Como? Não faz sessões espíritas? Faz. Sessões espíritas, naturalmente, mas é preciso ver o que é que isso tem de... Não tem nada de especial. Sessão espírita, há uma sessão, há sessões de tudo e há também de espiritismo. É um ato de caridade, é... segundo diz, não é? Eu perguntava ao padre Silva Soares se não acha que essas ações de caridade não seriam mais próprias de um padre, sobretudo numa sociedade como a nossa, que é maioritariamente católica, do que de um médium ou de um espírita. Não, eu acho que a caridade deve ser praticada por toda a gente, mas no contacto com a espiritualidade. Eu punha em questão, não era propriamente que cada um pratica a caridade segundo as suas convicções e consciência. E é uma coisa que diz respeito a todos. Uns chamam caridade, outros chamam solidariedade, amor do próximo. Eu punha em questão era o seguinte, foi aqui dito já que o espiritismo está de acordo com o cristianismo, ou que é no melhor sentido cristão. Isso não é verdade. Não é verdade porque para estar de acordo com o cristianismo seria necessário aceitar o fundamento da boa nova da salvação, que é que a pessoa tem esta vida, no fim desta vida morre, e a seguir à morte é julgada e tem a eternidade. Portanto, esta vida é um bilhete de ida sem volta. Portanto, ao contrário dos espíritas, por exemplo, que acreditam na reencarnação das pessoas, não morrem, desencarnam. Portanto, um dos grandes problemas... A Igreja Católica diz que a pessoa morre e portanto, quer dizer, a vida tem um sentido e a pessoa tem que se esforçar e a caridade cristã é uma caridade, obras de misericórdia, mas, sobretudo, proclamar esta boa nova da salvação e ajudar as pessoas a seguirem e a salvarem-se. Muito bem, eu gostava de saber aqui uma... Com o cristianismo, dá-me licença. Não digo o cristianismo das religiões instituídas. Nós temos o nosso próprio conceito. Cada pessoa, ou cada grupo, cada corrente, tem o seu próprio conceito de cristianismo. Nós baseamos-nos rigorosamente no magistério de Jesus Cristo, nessa parte do sentido da caridade. E temos até um lema fundamental. Fora da caridade não há salvação. Damos muito apreço à caridade.
Bom, Eu gostava de saber exatamente. o que é que pensa uma parapsicóloga destas questões, se está mais próxima do espírito do cristianismo espírita ou do cristianismo religioso, se são conceitos paralelos. Qual é a sua posição sobre isto? Bom, começa porque o espírita não pode ser cristão, não existe cristianismo espírita. Começa porque tudo aqui já andou errado. Estão a aceitar o Allan Kardec, que nem se chamava Allan Kardec, chamava-se Hippolyte Léon Denisard Rivail, era um senhor que era professor primário da escola de Pestalozzi, e ele é que diz que numa reencarnação anterior terá sido um monge druida. E então tomou o nome de Allan Kardec. Portanto, estamos logo a pegar aqui em princípios errados. Mas rendeu-se ou criou o espiritismo depois de ter feito 15 anos, pelo menos, de pesquisas, de sessões, de assistir ao aparecimento de espíritos, você agora tudo disse isso. a verdade, de sessões. O Allan Kardec, portanto, o Hippolyte Léon, que depois tomou o nome de Allan Kardec, codificou, diz que é o codificador do espiritismo. E quem o ensinou a ele diz que foram os espíritos superiores. Exato. Através de quem? Através dos médiuns. Afinal Exato. de contas, voltamos outra vez ao mesmo círculo. Ele está a partir de premissas erradas. Mas, de que o senhor não são acredita os em nada espíritos disso? superiores. Portanto, não acredita Absolutamente. que haja espíritos? Não, eu não acredito, não acredito. Eu sei que os espíritos não andam por aí a vaguear, Mas existem ou não incomodando existem? ninguém. Existe ou não existe espiritualidade? Espiritualidade é uma coisa, espíritos é outra. O espírito não pode existir sozinho. A alma sem corpo não pode agir, não há função sem órgão. Nunca há a possibilidade, não admite, portanto, os fenómenos, Não. muitas vezes Não, são espera lá. de difícil Nem explicação. sequer os da Igreja? Não nem admite sequer, os fenómenos. nem sequer aqueles Espera que... lá, deixe-me primeiro responder aos números, depois vai assim. Pois o erro é isto, é muitas vezes negarem a existência dos fenómenos. Os fenómenos que os espíritas atribuem aos espíritos dos mortos, ou aos espíritos que desencarnaram, como eles dizem, nós, cientistas, temos uma explicação deste mundo, do aquém, nada do além, tudo do aquém. Então, se eu dou uma explicação natural, eu não posso aceitar uma explicação que não seja natural. É um princípio da filosofia que diz que nós não devemos explicar por mais aquilo que podemos explicar por menos. Mas não admite que haja fenómenos que não possam ser explicados cientificamente? Até hoje, não há, Não há um fenómeno que nós não consigamos explicar. Cientificamente? Então, o que vai daqui para a Tudo frente, é explicável? não sei. Até agora sempre. Já assistiu a alguma sessão? Já, lógico. Para poder estudar e poder falar, eu estudei, eu assisti a sessões. E o que é que aconteceu? Nem me pergunte que... Assisti a várias sessões, inclusive há bocado o Sr. João Xavier, que nós tivemos uma amiga comum, é verdade, uma médica, e foi em casa dela que eu assisti a algumas sessões. A sessão simples do dia-a-dia do espírita é um aborrecimento, não acontece nada. Acontece absolutamente Às tantas nada. porque, Sr. João Xavier, às tantas era porque estava a doutora Luísa a quebrar o elo. Não, porque mas não quando- Não acredita. sei, concretamente, não sei se isso terá acontecido. Estava lá com ela, creio eu. Mas, precisamente, no Espiritismo não há nada de sobrenatural, é tudo natural, não saímos do natural e tudo é natural, natureza. Então, o Mas eles espírito não é atribuem sobrenatural, aos não há espíritos fenómenos daqueles que morreram, de adivinhação, sobrenatural. fenómenos de Sobrenatural. colocação de factos no passado, de colocação de factos em outras vozes, em outras situações. Isso não é tem sobrenatural? nada de sobrenatural, absolutamente nada de sobrenatural. É Talvez tudo para si não natural, tenha. natureza. Não, sobrenatural, o que é que significará? Fora das leis da natureza? Não. A criação, a natureza, é tudo criação de Deus. Deus é o Criador, com leis sábias a reger todos esses fenómenos. Não tem nada de especial nem de Certo, sobrenatural. vamos no dar, nosso entendimento. Muito bem, vamos dar agora a palavra a uma telespectadora que está em contacto connosco através do telefone. É a Sra. Dona Elizabeth Santos, de Lisboa. Boa noite, pode colocar a sua questão, por favor. Boa noite. Portanto, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que este é um assunto do qual eu me interesso bastante. Portanto, queria fazer duas pequenas questões. Em primeiro lugar, já agora, a doutora Luísa há pouco falou que todos os fenómenos podiam ser explicados. Já agora, se fosse possível, ela conseguisse explicar o fenómeno do espiritismo. Em segundo lugar, gostava de perguntar se qualquer tipo de pessoa tem poderes de falar com espíritos, ou se é necessário ter algum tipo de dote. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado, boa noite.
Doutora Maria Luísa, quer tentar explicar este fenómeno Ela do espiritismo? vamos lá, eu vou pela segunda pergunta, começo pela segunda pergunta. A segunda pergunta será talvez para Ela disse que qualquer pessoa tem poder de falar com os espíritos. Começa porque nós temos que admitir que os espíritos andem por aí, e eu afirmo que os espíritos não andem por aí. Diz ela, posso explicar o fenómeno do espiritismo, mas... Não se zanguem comigo, mas o fenómeno do espiritismo é todo um disparate pegado desde o princípio até ao fim. Portanto, o fenómeno do espiritismo são as mentes obtusas. A doutora é diretora de um jornal de que eu li, exatamente, que eu li vários exemplares antes deste debate, deste programa, e em alguns relatos que são feitos a desmascarar, quase sempre a desmascarar as sessões de espiritismo, é dito. Num dos artigos que eu li dizia-se expressamente que 99% de todos os casos são uma fraude, em 99% dos casos poderia desmascarar-se o charlatão. Portanto, falta sempre 1%. 1%. Esse 1% não tem explicação. Não. Esse pelo menos 1% não é fraude. à luz de quem tenta desmontar esses episódios. Então, se não é fraude, é porque acontece alguma coisa. Não, eu não. Então é porque há uma explicação científica, não científica para isso. O fenómeno existe, só que não tem explicação pelo espírito dos mortos, então o fenómeno mas sim existe. pelo espírito dos vivos. Mas vocês já é o poder da mente. Estamos a falar que são as pessoas que criam... Exatamente, pelo poder da mente. Porque vamos lá ver, numa sessão espírita está o médium a falar, diz que é o desencarnado que está a falar através dele. Vamos pensar um bocadinho, todos nós pertencemos a uma espécie chamada Homo sapiens. E tanto como o Homo sapiens, e vamos pensar. Também, mas... Todos nós. Bom, e então eu estou a ver a boca do médium a falar, o som a sair da boca do médium. Porquê é que eu vou dizer que é o espírito do morto que está ali? Quem é então? É um vivo, então se espírito por espírito dá na mesma, mas não há uma transformação. Mas não há uma transformação não muito grande, segundo dizem, quando é a sério. De voz, uma alteração de entoação, uma alteração de gestos. E pode haver. Você já viu o Hermano José fazer como é aquela mulher? Maximiniana. A Maximiniana. Você conhece, então, e é a Maximiniana que está ela. Porque ele tem bons dotes de ator, e como o Hermano José outros, qualquer pessoa pode modificar a sua voz. Os médiuns têm sido investigados por cientistas e... não se pode dizer de maneira nenhuma, já não falo da deselegância que isso encerra, não se pode dizer de maneira nenhuma que os espíritas têm mentes obtusas e que só pessoas obtusas é que se dedicam a este tipo de fenómenos, de maneira nenhuma. Grandes cientistas em todos os países, por exemplo, um William Crookes, um prémio Nobel de Física, o Sir William Crookes já disse, o Sir Oliver Lodge, o César Lombroso, o grande criminalista, antropologista, grandes inteligências de todos os tempos, sacerdotes católicos... A nossa telespectadora gostava de saber, desculpe interrompê-lo, porque estamos a entrar... Sacerdotes católicos também se têm ocupado deste fenómeno. Posso citar um sacerdote e teólogo, que é o padre francês François Brune, que tem experiências eu queria falar nesse também campo da comunicação com o Padre Silva Soares. Eu queria era que me respondesse à pergunta da nossa telespectadora. Qualquer pessoa, no seu entender, pode contactar os espíritos? Qualquer pessoa, desde que tenha conhecimentos, desde que se sujeite às leis que isso implique, naturalmente. Não é nenhuma faculdade extraordinária ou sobrenatural. É natural, faz parte da natureza humana. Padre Silva Soares, há duas questões que eu gostava agora, como curiosidade, de lhe pôr. Há duas coisas... Sim, senhor, precisava de marcar duas coisas importantes antes das perguntas. Os dois aspectos que me parecem mais dignos de referência como negativos. Um deles é a reencarnação. Porque com a reencarnação é eliminado o esforço que cada homem deve fazer para se aperfeiçoar, para se salvar e para, digamos, atingir com algum mérito e a graça de Deus a salvação. E a reencarnação é uma espécie de... a pessoa tem sempre remédio, tem sempre... E, inclusivamente, eu notei pela conversa... A reencarnação é um absurdo. Que foi
e é absolutamente inaceitável do ponto de vista Mas os espíritas não pensam religioso. assim, pensam exatamente o contrário. Pensam o contrário. Mas, Pensam exatamente o contrário. Pensam que isso é uma E forma até de cientistas sem espiritismo, até cientistas fora do diferenciar-se. espiritismo. Hoje, reencarnação pode-se dizer E depois? uma tese científica em muitas universidades. eu gostaria, deixem-me Diga-me uma completar. universidade do mundo em que eles percam 5 minutos, nem digo mais, 5 minutos a estudar o absurdo da reencarnação. Mas um momento só, que eu gostava de terminar. E, de facto, eu notei pela conversa que o senhor João Almeida, parece que é o nome, que João Xavier Almeida. Espírita ortodoxo. Mas há muitíssimas formas de espiritismo. E em Portugal, aqui bem perto de Lisboa, há uma seita, suponho que se chama Fraternidade Branca, em que o pastor, ou lá como é que chamam ele, o médium de serviço, pretende ter 100 filhos para dar oportunidade às almas para reencarnar. Exatamente. Isto é Mas histórico. isso não é espírita, verdade. nem tem nada a ver com o espiritismo. Tem que ver é outra seita espírita, que são muitíssimas, são variadíssimas. Não. Bom, e os espíritos anglo-saxões não aceitam a reencarnação. E depois há outro aspecto que eu gostava de consta frisar. da codificação das obras próprias e genuínas. Outra coisa que eu gostaria de frisar e que acho que é importante, onde é que os médiuns vão buscar autoridade para convocar os mortos? Porque convocam-nos e os mortos, pelo visto, são obrigados a aparecer. A que título? O Sr. Padre já Não foi a são alguma... não se trata O Sr. Padre já disso. teve a curiosidade de ir a alguma sessão Tive a espírita? curiosidade de ir àquelas mais de santo no Brasil, mas depois não consegui. Sr. Padre, então vou voltar então... Então as perguntas. Mães de Às santo perguntas. nada a ver com o É assim, espiritismo, eu repito. Há quase dois elos de ligação entre a Igreja Católica e os espíritas. A mim ensinaram quando era pequena a rezar meu anjo da guarda, a minha companhia, guarda a minha alma de noite e de dia. Portanto, eu tenho um anjo da guarda. Os espíritas dizem que eu tenho um espírito protetor. Um espírito guia. Depois, no credo, diz-se, creio em todas as coisas visíveis e invisíveis. Pois, eu acho São duas dúvidas que eu tenho. Ajude. O que acontece é o seguinte: a doutrina tradicional da Igreja aceita a presença de seres espirituais, não dos mortos, não espírito dos mortos, que se convoca ou coisa Então, que valha, são mensageiros de Deus, são anjos. Anjo significa mensageiro. São mensageiros de Deus que os teólogos discutem o significado concreto desses mensageiros, até que ponto é que são seres pessoais, até que ponto é que são símbolo da presença de Deus junto de nós. De qualquer maneira, são seres que vêm em nome de Deus para nos ajudar em nome de Deus. Mas tem uma dimensão espiritual, ou seja, como tem uma são dimensão espíritos. espiritual, isso tem, Espíritos, tem. Tem uma dimensão A espiritual. Igreja, E a Igreja as cultiva religiões essa relação aceitam dos religião seus fiéis católica e os com esses cristãos. espíritos, ou não? Como? A Igreja cultiva essa relação a dos seus festa dos fiéis santos. com esses espíritos, com os anjos. À festa dos anjos. Exatamente. E o Reza aos Anjos tem Portanto, uma cultiva-se festa, também esse São tipo de Miguel, São relacionamento. Rafael, no Todos fim de setembro, não é? Tem festas, mas não são espíritos mortos. E, sobretudo, não são seres que se convoquem. Porque, reparem que, no fundo, Através de uma oração, convocar os Sr. Padre, mortos é uma falta de respeito aos mortos. Podem-se convocar no esses fundo. espíritos através de uma oração? Não é convocá-los com autoridade, nem pelo meio de indivíduos. É pedir que a sua têm intercessão. Indivíduos um pouco estranhos. Sim, mas é pedir a sua pessoas intercessão, pouco a sua saudáveis, ajuda. Que entram em transe e convocam os mortos. Quer dizer, falam em nome deles. Isso é um abuso, porque se trata de, digamos, os mortos são respeitáveis e devemos respeitar, convocá-los em nome de quem e de quê? De Deus, não me parece. Vamos ouvir mais uma Faz vez. Mais parte da uma... natureza das coisas. Deixe-me só, não é por preciso favor. convocar os espíritos para que eles se manifestem. Não quer dizer que haja sempre a preocupação de invocar espíritos. Eles manifestam-se também espontaneamente. Pelos atos físicos, não é? Como vocês dizem. Que é o mexer de objetos. Também pode ser, mas isso não tem nada a ver com o espiritismo. Mexer objetos... Está aqui. Allan Kardec diz também.
ocupa-se, mas a prática espírita não tem preocupação nenhuma de mexer objetos. Mas pode ser uma Tá bem, consequência mas é da prática pode espírita. ser. Naturalmente, Pode aí ser uma estamos de consequência. acordo, sim. Vamos dar a voz a mais uma espectadora que está em linha connosco neste momento. É a senhora Dona Cristina Rodrigues, também de Lisboa. Por favor, pode colocar a sua questão. Boa noite. Boa noite. Tenho a felicitar este tipo de iniciativa da vossa parte, da RTP, e acho que é muito importante. E passo a fazer a pergunta. De que forma é que se pode desmistificar o efeito sensacionalista das práticas adulteradas do espiritismo? Esta pergunta eu coloco à senhora doutora parapsicóloga e aos restantes elementos que não o senhor, portanto, a pessoa que está aqui representada da Federação Espírita. Muito bem, muito obrigado. Boa noite. Quer responder à questão? A pergunta está não está muito clara, mas vamos tentar. O Espiritismo não tem... Se há fenómenos deturpados do Espiritismo, não se trata de Espiritismo. E aí não temos nada a dizer. Eu teria a dizer, sim, que há muita preocupação, ou parece haver muita... É o Presidente da Federação Espírita Portuguesa. Eu acho que também tem que se preocupar com aquilo que considera, que o senhor próprio considera a deturpação do verdadeiro espírito do espiritismo. E na minha opinião, a maior autoridade sobre essa matéria de fraudes nesta área é precisamente a doutrina espírita. A maior autoridade na denúncia, na prevenção de fraudes, é a doutrina espírita e os espíritas responsáveis, porque eles querem sinceramente a verdade. Nós desejamos sinceramente a verdade. Mas assim, como Presidente de uma instituição, não o preocupa, desculpa Paulo, não o preocupa que haja aquilo que o senhor próprio considera os charlatães, as pessoas que se aproveitam da crendice popular, do estado de necessidade que as pessoas têm, por vezes, na sua vida, para recorrerem a médiuns que não são verdadeiros espíritas na acessão rigorosa que o senhor atribui a esse termo? Bem, não o preocupa que isso aconteça, que aconteça um têm os charlatanismo? seus próprios ideais e não lhes compete ser polícias de desmandos que se façam com o nome de Espiritismo. Mas compete preservar o bom nome da instituição. E temos muito gosto em esclarecer, sim. Mas há grandes desmandos. Muitos desmandos. Muitos. Não são espíritas. E a codificação espírita, por exemplo, o livro dos médiuns, descreve, enfim, as falsas manifestações, dá critérios muito seguros para se identificar corretamente se um espírito, um comunicante, é realmente aquele que diz ser ou se não é. Dá muitos exemplos, tem critérios absolutamente seguros e lógicos. Kardec foi uma pessoa muito cuidadosa nessa área, na sua pesquisa, e fazia questão de realmente testar as comunicações, e isso por recomendação dos espíritos superiores. Espíritos mais, digamos... Menos desenvolvidos, não é? Espíritos mais menos... banais, sim, há uma evolução. Espíritos Até, com propósitos menos elevados, sim, exato. melindram-se se duvidarmos do que eles afirmam ou do que nos querem propor ou mandar fazer. Um espírito superior... O que é que geralmente um espírito manda as pessoas fazerem? Bom, um espírito com propósitos elevados é um dos critérios. Não manda, não dá ordens. Quando muito dá indicações, sugere para o bem-estar da pessoa, para o seu comportamento, enfim, equilibrado, salutar. E não pode incomodar uma pessoa, não pode perturbar uma pessoa, não pode desestabilizar. Superior de maneira nenhuma. Mas outros há espíritos que haja. Exato. Outros espíritos que haja. Há os brincalhões, há os... Tal e qual como na nossa sociedade, há pessoas de bem, há pessoas bem formadas, todas votadas para o bem, outras, enfim, indiferentes, medianas, e outras deliberadamente preocupadas em fazer o mal. E a esse plano, como é que classificaria um anjo? Isto de acordo com a nomenclatura da Igreja Católica, um anjo é um espírito superior, muito elevado, é um espírito superior, mas é um espírito também. Exatamente. É um espírito, enfim, logo um espírito. É um espírito como outro qualquer, se bem que é um nível mais, enfim, mais elevado, é isso? É essa a sua interpretação? Sim, está num estágio de evolução muito mais elevado, porque nós admitimos a ideia da evolução de todos os seres do universo. E vem no Livro dos Espíritos o conceito de que o anjo de hoje já esteve em formas de existência muito inferiores à sua Doutora forma Maria Luísa, para si um anjo é um espírito? Foi o átomo de ontem. Doutora, um anjo para si não é um espírito? Eu não ou é sou um espírito? propriamente teóloga, não é?
Mas a ideia que aparece, claro, a ideia que aparece de anjo na Bíblia é o próprio Deus, o próprio Yahvé. Simplesmente as pessoas achavam-se pequeninas demais para falar diretamente com Deus. Então criaram um pouco essa figura do anjo, mas cada vez que aparece o anjo é o próprio Yahvé que vem falar com as pessoas. Porque continuamos agora aqui a bater sempre na mesma tecla. O Allan Kardec, os espíritos superiores, as comunicações, mas afinal de contas também há correntes espíritas que negam a reencarnação. Os espíritos anglo-saxões, por exemplo, negam a reencarnação. O seu codificador foi Andrew Jackson Davis e ele é absolutamente contra o Allan Kardec. O próprio Daniel Douglas Home, que foi um médium bastante conhecido no século passado, ele, quando morreu, terminou por dizer que nunca aceitou que as suas manifestações viessem dos espíritos, mas enfim, ele vivia daquilo. Padre Silva Soares, eu não sabia, confesso a minha ignorância, mas preparando-nos para este debate, como é óbvio, e fiquei a saber que cada diocese tem um padre autorizado superiormente para fazer exorcismos. As pessoas não são... Não tem? Não, por acaso não está institucionalizado. Não. Então fomos mal informados. Não é assim. Não é assim, não. Só se pode fazer exorcismos com... depois, a pessoa acha-se doente e vai pedir exorcismos, não é? Então, o bispo de cada diocese, depois de ouvir os cientistas, neste caso o médico, o psicólogo, o psiquiatra, demora imenso tempo. Claro que demora imenso tempo. É muito raro. Eu pensei que havia já... ele nomeará um exorcista especial para cada caso. Sim, senhor. Então há exorcistas... A Igreja tem exorcistas especiais para cada caso. Poderia haver, de facto, um exorcista. Na Itália há exorcistas encartados, digamos assim, não é? Em Portugal também há, não é? Não há em Portugal nenhum. Era necessário pedir licença, a Conferência Episcopal tinha que pedir licença à Santa Sé e, que eu saiba, não pediu. Eu perguntei às pessoas que sabiam isso, cá em Portugal, e disseram que não. Agora, há um caso ou outro em que escolhem uma pessoa competente e que já tem uma certa... mas é muito raro. E, curiosamente... Mas exorcizam o quê? Então, há exorcismos de várias categorias. Exorcismos simples, isso faz-se, por exemplo, na cerimónia de batismo, há muitos exorcismos, são orações em que se pede para a pessoa ser liberta do mal, simbolizado pelo pecado, pelo demónio, etc. Depois, esses exorcismos solenes, em que digamos, tem uma certa analogia com aquilo que se lê na Bíblia dos exorcismos de Cristo. Mas é preciso ver uma coisa que eu, por acaso, nesse aspecto, concordo com a posição de Rahner. Rahner é um grande teólogo alemão que faleceu aqui há poucos anos. E então ele, ao contrário do que diz a maior parte das pessoas, que é preciso provar que, de facto, aquele indivíduo tem aqueles males e não há explicação nenhuma natural. Ele acha que nós não devemos ser tão exigentes, porque nesse caso nós nunca separamos, nunca conseguimos encontrar caso nenhum, que é o que está a acontecer, mais ou menos. Não, ainda há pouco na reportagem o padre Sérgio sim, mas falava de um caso provavelmente recente. Pela conversa eram desses exorcismos, umas bênçãos. Isso, mais psicológico. Não, bênçãos não são solenes, não são os exorcismos solenes. Sim. Estes que é preciso licença especial são os exorcismos solenes. Esse é preciso licença especial para cada caso. Sr. Padre, peço desculpa de eu interromper, mas nós também temos que sair para intervalo. Antes disso, eu gostaria de dar a palavra mais uma vez a uma telespectadora. É mais uma senhora que está em contacto connosco, a Dona Maria Belmira, quer colocar uma questão. Faça favor, boa noite. Posso falar? Faz favor, pode falar. Muito boa noite a todos. Boa coragem para tudo o que acreditam, porque acho que cada pessoa é um mundo e cada um tem a sua filosofia. Eu vou-me dirigir em especial ao Sr. João Xavier de Almeida. Eu sou a Maria Belmira, uma pessoa que deu uma conferência no dia 5 de dezembro de 1987 a pedido do Dr. Cardoso. Não sei se o senhor sabe quem é, sabe de certeza, porque a minha conferência foi dada na Federação Espírita Portuguesa, e sobre a cura à distância de energia cósmica. Isto é uma coisa que não é conhecida no nosso país. Eu tenho estado calada,
não tenho assistido nem a jornais, a nada, porque precisamente pela minha família. Sou católica, nasci católica, morrerei católica, mas há algo superior e muito superior àquilo que muita gente, muito inteligente, julga. Algo superior como católica será Deus? Vamos pensar que seja Deus, porque o homem não conhece uma palavra, um nome mais elevado. Mas qual é a pergunta que quer fazer ao João Xavier? Eu vou só dizer que existe uma ciência, estão a falar em espiritismo. Eu conheço um bocado de espiritismo, porque li Kardec, evidentemente. Sim. Se me falar Kardec, portanto, o espiritismo é uma ciência que precisa de ser bastante desenvolvida e não entrar em crendices, portanto, com essas coisas que eu tenho estado a ouvir, que me estão a excitar bastante, por isso é que eu estou a telefonar, e alguém, se calhar da minha família, me está a ouvir, não sei, não faço ideia. Mas, enfim, abri a porta, cá estou. Muito bem, Senhora, nós agradecemos João, a agradecemos a sua participação neste debate. Pelo contrário, nós para já vamos fazer o intervalo. Fica, no entanto, aqui esta ideia, a cura à distância pela energia cósmica, é um tema com que nós poderemos iniciar a segunda parte deste Pelo Contrário. Até já, fique connosco, não vale a pena mudar de canal. Pelo contrário, segunda parte, nós estamos a debater o poder da mente e do espírito e há pouco, antes do intervalo, ficámos com esta sugestão, a cura à distância pela energia cósmica. Eu pergunto ao Sr. João Xavier de Almeida o que é isto da cura à distância pela energia cósmica, o que é a energia cósmica? Para além daquele conceito comum que um simples dicionário nos pode dar para essas palavras, nada de especial. Nada no âmbito do espiritismo, não tem qualquer valor no âmbito do espiritismo? Cósmicas, todos reconhecemos, e qualquer espírita naturalmente também, mas ocupar-se especificamente de energias cósmicas, não me ocorre que isso suceda entre nós. E, no entanto, a senhora falava numa conferência que preferiu na Federação Espírita Portuguesa, portanto, deve ter havido algum acolhimento da Federação de que o senhor é presidente para este tipo de manifestações ou de fenómenos. Nessa fase da vida da Federação Espírita Portuguesa, aos sábados, de 15 em 15 dias, havia essas conferências com uma grande abertura para todo o tipo de opinião. Nós falávamos há bocado também no exorcismo, foi também um dos últimos temas com que ficámos no final da primeira parte. Como é que vê o exorcismo à luz do espiritismo? O que é o exorcismo, na sua opinião? Bom, essa figura não a temos no espiritismo. Vocês repudiam-na? Algo, de certo modo, repudiar... Não, enfim. Dizem que às vezes pode fazer muito pior ao espírito. Ou à pessoa. Bom, evidentemente que invetivar um espírito, tratá-lo, enfim, com violência verbal, agressivamente, não lhe é salutar, não é? Sim. Nós, na prática espírita, temos a chamada desobsessão, e que consiste em, precisamente, fazer a caridade para com todos. Uma pessoa obsidiada ou perseguida por um espírito obsessor ou perseguidor, não é? Isso é quando os médiuns não estão bem preparados, é? Naturalmente, pois. Naturalmente. Não é brincadeira nenhuma. É preciso conhecer-se, estudar-se, ter bons propósitos, ter cultivado o espírito de caridade. Segundo o que vocês pensam, sim, qualquer espírito pode ocupar o corpo de qualquer um de nós? Ocupar, não direi ocupar, mas influenciar. Como? De que maneira? Influenciar. Conforme se vê em relatos até cinematográficos. O quê? Mandar facas, ficar possesso, virar a cabeça, mudar a voz? É o que eu vejo nos filmes. Mudar a voz, por exemplo, isso é bastante comum. Mas não nos preocupa o aparato dos fenómenos, não nos preocupa. Realmente a doutrina espírita preocupa-se mais com os valores morais e ajudar uma pessoa que está a sofrer por influência de um espírito perturbado. Então, exerce aí a caridade, esclarecer o doente, digamos assim, o obsidiado, e esclarecer o obsessor,
convencê-lo por persuasão que está errado, que a fazer o mal, a perseguir, a atormentar, não conquista bem nenhum para si próprio, e pelas boas palavras, com firmeza, mas fraternidade, a tal caridade, levamo-lo a arrepender-se, a reconhecer que está errado, a compreender que está errado. E então, esse espírito não só deixa de perturbar alguém, como pelo seu novo estado íntimo fica em condições de deixar, digamos, a frivolidade de estar ainda apegado aos interesses materiais, aos afetos materiais, afetos por afeição ou por aversão, e libertar-se e ir para um plano espiritual. Doutor Maria Luísa? Não, continuamos sempre aqui, só é que eles estão a aceitar que é o espírito que está a fazer mal ou que está a incomodar o médium ou a pessoa que está a sofrer. Eu digo que não é o espírito, a pessoa acredita que é o espírito. Então, se ele for... É defensora dos que dizem que os mortos não fazem mal, quem devemos ter medo é dos vivos. Claro, absolutamente. Eu tenho medo dos vivos, agora dos mortos não, desses não. E vejam, já agora como católica, diz-nos o Evangelho que Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões. A certa altura há um ladrão que se arrepende. Não é o bom ladrão, que se é ladrão nunca pode ser bom, não é? As pessoas é que o chamam bom ladrão. Mas enfim, o ladrão arrependido. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se Jesus defendesse a reencarnação, dizia assim, olha, tem paciência, irás reencarnar até ficares bonzinho, não é? Tem lá paciência, mas ele disse estar que não. no paraíso não dispensa de, se precisar, ter que reencarnar e a conquistar, enfim, méritos e aprimoramento. Hoje estarás comigo no paraíso. Não diz, voltas cá, que é para depois... Como é que pode negar categoricamente a reencarnação? Como é que se pode... Como é que pode negar categoricamente? Não admite que possa estar enganada? Não admite que isso possa ser uma convicção apenas? Não, veja lá. Então, convença-me de que não há reencarnação. Eu peço é que eles convençam que consigam convencer que há reencarnação. Eles dizem que o meu espírito, quando eu morrer, o meu corpo ficará apodrecido na terra e o meu espírito virá para outro corpo. Se me tirarem uma perna, se me tirarem as duas pernas ou os dois braços, eu continuarei sempre a ser a mesma Maria Luísa. Mas o meu espírito, eu ir para outro corpo, e agora eu sou uma mãe de família, a próxima vez eu posso ser um general, depois ainda voltarei a reencarnar, eu vou ser um soldado raso, afinal de contas, ao fim de tantas reencarnações, quem sou eu? Perco a minha individualidade. É que eles admitem uma separação do corpo e alma. E o corpo não se pode separar da alma. O ser humano é um só, constituído por algo espiritual, algo material. Mas não é possível a separação do corpo da alma. Eu peço licença, o nosso corpo material, a matéria, nós analisando a matéria, decompondo a matéria, ela desaparece como tal. Parece que a matéria é algo componente do universo. A matéria no entender dos especialistas, dessa área de ciência, é energia, digamos, condensada, é um efeito de energia e temporário, e que se volta outra vez ao estado de energia, pode voltar e volta, não é verdade? Ora, a matéria não é algo em si próprio, enfim, uma componente, é um estado da energia. Temos eu receio que nós possamos entrar aqui numa discussão um pouco metafísica. Deixe-me só dar a voz... Sem ser metafísica, voltamos outra vez ao Homo sapiens. Nós estamos agora, 1995, temos o dobro dos habitantes da Terra que estavam há cerca de 100 anos atrás, ou nem tanto. Afinal de contas, como é que é isso? Há lá uma fábrica de espíritos, há espíritos que estão à espera que haja corpos, o outro também diz que vai ter 100 filhos, que é para arranjar. Pois era isso que eu lhe ia sugerir, às tantas alguém teve 100 filhos. Muito bem, deixem-me só então agora passar a... O senhor dos 100 filhos não é espírita. Claro. Deixem-me dar agora a voz a mais uma telespectadora, e é de novo uma senhora que está a entrar em contato connosco, pelo contrário, que quer colocar uma questão, é a Dona Isabel Lopes. Boa noite, pode colocar a sua questão, por favor. Boa noite. É o seguinte, a minha questão não tem muito a ver com o espiritismo, tem a ver com a explicação ou não para os fenómenos do sobrenatural. Eu gostava de colocar a minha questão diretamente à doutora Maria Luísa Albuquerque, e é o seguinte: se tudo tem uma explicação científica, então, por favor, dê-me uma explicação científica concreta para o milagre de Fátima.
Muito obrigado pela sua questão. Doutora Maria Luísa, acha que há alguma explicação científica para o milagre de Fátima? É que a senhora não me disse o que é que ela pensa que é o milagre de Fátima. É que as pessoas pensam que o milagre de Fátima será aquilo que dizem a aparição de Nossa Senhora. Deve ser isso, com certeza. Pois, absolutamente. É evidente. Para si não é isso? Não, é evidente que Nossa si, então, Senhora não apareceu em Fátima. Pois então, dizem que no último dia estavam lá 70 mil pessoas. E só os 3 pastorinhos viram? Ou as 70 mil pessoas eram cegas? Não, logicamente. Houve uma visão. Os pastorinhos tiveram uma visão. E vejam, se vocês lerem a descrição que os pastorinhos fazem de Nossa Senhora, e sobretudo se lerem as descrições originais daquela data, há um que diz que ela tinha brincos, o outro diz que ela não tinha brincos, há um inclusive que afirma que o manto era azul, depois é que mudou o manto para branco, há um que diz que ela está descalça, outro diz que ela tem sandálias. Mas portanto, acredita? eles nem sequer viram. Mas como todos católica a mesma coisa. acredita? Não, é diferente. Eu não acredito na aparição de Nossa Senhora. Que houve ali uma visão de origem sobrenatural, sim. Porquê? Porque Deus então, que assinou... Então, não me está a deixar acabar de dizer. Deus assinou Fátima. Sabe com quê? Com o milagre. Sabe o que é o milagre? É um facto do nosso mundo que supera claramente as leis da natureza, que não têm uma explicação natural. Nem a ciência lhe dá uma explicação natural. Então esse facto não tem uma explicação científica para si. Não, espera lá, mas qual facto é que não tem explicação? O milagre. A visão, não, espera lá, mas o que é o milagre de Fátima? A visão dos pastorinhos? Não sei, a doutora é que está a falar no milagre. Não, vocês é que me disseram, a visão dos pastorinhos é o milagre de Fátima? Eu só tenho a palavra de 3 crianças. Não, a doutora não falou, disse que isso não era o milagre, disse que o milagre era algo que transcendia. Exatamente. E que perante isso não havia uma explicação. Pois, mas vocês ainda não me deixaram dizer o que é verdadeiramente o milagre de Fátima. Ainda não o disse? Pois, vocês não deixam falar. Não é bem verdade. A Lúcia pediu a Nossa Senhora que dissesse àquela gente toda que eu não estou a mentir, porque afinal de contas só tínhamos a palavra de 3 pastorinhos, absolutamente mais nada. E foi-lhe dito, a tal visão, disse-lhe, em 13 de outubro, eu virei fazer um milagre que toda a gente vê. Bom, mas ela não disse o que é que ia fazer. Contam que no dia 13 de outubro estavam lá 70 mil pessoas. Sabem como é que contam as 70 mil pessoas? Jornalistas, vocês são jornalistas. Divide-se o metro quadrado, aquele espaço que as pessoas ocupavam, 4 pessoas por metro quadrado fazem a conta a 70 mil pessoas. Portanto, dizem que os jornalistas também são muito exagerados. Vamos reduzir aquilo a 35 mil, a 5 mil pessoas. 20 mil, doutor. Vá lá, 20 mil pessoas. 20 mil pessoas. Sem aviso prévio. De repente, dizem que estava a chover e deixou de chover. Bom, também não é a primeira vez que para de chover, não é? Dizem que as pessoas ficaram secas. Também, olha, as pessoas estavam tão juntinhas, talvez a chuva não tivesse penetrado bem nas roupas. Aí também não vejo nada de especial. Mas, de repente, sem aviso prévio, a Lúcia faz este gesto. Olham para o céu. E aquelas 20 mil pessoas, como você pediu, todas elas viram a mesma coisa. O sol para baixo e para cima a dançar. Tiveram uma alucinação, lógico. O sol não se mexeu nem 1 milímetro. Então... E no meio dessas 20 mil pessoas, há meia dúzia delas que não viu absolutamente nada. Portanto, não houve milagre. Fátima? Não. Houve uma alucinação coletiva de 20 mil pessoas. Portanto, como católica, não acredita que houve uma aparição da Nossa Senhora. Física e visível. Física e visível do corpo da Nossa Senhora. Tecnicamente, devia-se reservar a palavra aparição para as aparições de Cristo depois da ressurreição aos apóstolos. Foi uma visão, portanto. O próprio São João da Cruz então, porquê que não diz podem... isso mesmo, que depois que Cristo subiu ao céu, nunca mais voltou. Portanto, não há aparições, são visões. Então, porquê que os espíritas não podem ter visões? Mas eles têm, eu não nego as visões deles. Eu não nego as visões deles. E porquê que acha que são menos importantes do que... Não são menos importantes. Quando uma pessoa me diz, eu vi o espírito da minha avó aparecer, você viu a ideia que você tinha da sua avó em vida. Não o espírito da sua avó, pois se é espírito já não tem corpo, você não o pode ver com os olhos do mundo. Mas é raro verem, segundo o que eu li, os verdadeiros espíritas, é muito raro verem a pessoa. Entram em contacto com ela.
Um contacto Sim. espiritual. É portanto, muito não é um raro contacto um espírita, físico, é ou não quase é? físico. Mas nós É muito agora raro um estamos a falar de espírito visões, ver. vocês é que já estão a falar do A contacto. faculdade, a mediunidade de vidência não é assim tão comum, tão vulgar. Mas quem é vidente vê, e não com os olhos físicos, porque realmente o espírito não é matéria para que se veja com os olhos físicos. Mas psiquicamente é a visão psíquica, pode-se ter essa visão e tem-se realmente. Sr. Padre, vamos aqui falar novamente desta E se me questão dá licença, uma Diga. pessoa absolutamente não espírita e nem sequer religiosa, que é a doutora Edith Fiore, ela, na sua atividade clínica, era psicóloga clínica, faleceu há cerca de 2 anos, ela teve que render-se à evidência, considerou a evidência de comunicação de espíritos, na sua prática clínica. E ela disse, mas isto eu não estudei em parte nenhuma, não há compêndio não, nas universidades, etc. Mas isto funciona, as pessoas curam-se. E então tem que admitir a existência Sim, deles, há muitas pelo histórias menos como desse tipo, hipótese de há trabalho. muitos relatos desse tipo. Esses relatos tendem a fazer crer que, de facto, há uma comunicação com os espíritos, uma comunicação com uma força superior. Eu já sei qual seria a resposta a esta pergunta que eu vou colocar à doutora Maria Luísa. Como é que se explica que, por exemplo, pessoas que são idóneas digam que recebem comunicações de espíritos, ou daquilo que lhe quiser chamar, e que através dessas comunicações consigam obter faculdades que de outra forma jamais teriam? Por exemplo? Por exemplo, passar receitas médicas. O Zé Rigó, no Brasil, por exemplo, passar receitas médicas. Leigos, absolutos leigos na matéria, portanto não tem nada a ver com a medicina, nem Há um com a ditado português que farmacologia. diz que de ou o que médico e de seja. louco todos nós temos um pouco. Não, repare, não estou puramente a especular. Como deve calcular, eu contactei com pessoas ligadas ao espiritismo e esses fenómenos. Contactei fisicamente, cara a cara, pessoas como eu, de carne e osso, como é óbvio, e essas pessoas fizeram-me relatos e eu tenho garantias que são pessoas idóneas, de que pessoas que não tinham qualquer conhecimento de medicina ou de farmacologia ou do que fosse, eram capazes de, em comunicação com um espírito, eram tratados por um médico, passavam receitas. Exatamente. Estavam em contato com o espírito de um médico e passavam receitas. E essas receitas funcionavam, as pessoas iam à farmácia, aviavam a receita, chegavam a casa, aplicavam, ministravam aquele medicamento. Chegavam a aconselhar médicos. Bem. Exatamente. Chegava, em casos mais graves, a aconselhar médicos. E há fenómenos, muitos fenómenos destes. Pura sugestão da pessoa que está, Mas como? Da pessoa que está a consultar. Não, da pura sugestão da pessoa que está a consultar. Pois eu vou consultar o médium espírita, que diz que vem o espírito do doutor Sousa Martins. Não era o caso. Não, mas vá lá, para falar concretamente no médium. Vem o espírito do doutor Sousa Martins receitar para mim, e se eu estiver cheia de confiança naquele medicamento, podem ter a certeza absoluta que aquele medicamento vai fazer bem. Porque muitas vezes há muito curandeirismo. Isso é o poder da mente, não é? É o poder do espírito, da mente. É isso que eu estou sempre a defender, que é o poder da própria pessoa, espírito por espírito. É o poder do seu próprio espírito. É o poder do seu próprio espírito. Da convicção da pessoa. No seu próprio espírito. Do seu próprio daquilo espírito, que é espiritual, mas do vivo e não do daquilo morto. que é o inconsciente. Exatamente. Não é? E esse é o terreno onde se move para a psicologia. Claro, é o inconsciente. Claro. Se calhar estamos aqui a falar da mesma coisa com nomes diferentes. Exatamente. Ou o espírito, ou o inconsciente. Allan Kardec, ou no anjo seu da tempo, guarda. o Freud ainda não tinha desenvolvido a teoria do inconsciente. Então eu admito que fenómenos passados do inconsciente, ele admitisse que fossem os espíritos do além. Mas não, nós hoje sabemos que tudo se deve ao inconsciente do ser humano ali presente. A mente, consciente ou inconsciente, das pessoas chamadas vivas, as pessoas que se cruzam connosco, compreendem connosco, têm realmente poderes imensos. Hoje parece que não é novidade para ninguém. Ora, essa mente será o cérebro da pessoa? Quer dizer, morre a pessoa, acabaram-se os poderes todos, a faculdade de raciocinar fora de um corpo? A matéria não é nada, a matéria em si não é nada, já vimos. E não pode haver inteligência fora da matéria? Será que, por exemplo, a inteligência suprema, Deus, precisa de ter um corpo? Ora, é perfeitamente admissível que uma mente que tem poderes quando, como nós dizemos, encarnada,
é perfeitamente compreensível que continue a tê-los fora do corpo, depois de desencarnada. Porque é que esses poderes vão desaparecer? Dependem do cérebro? Dependem da matéria? Vamos cair no materialismo? Não, mas o poder da mente é da nossa própria mente. Exato, a nossa própria mente. E a nossa própria mente, mente, que influenciada fora do corpo, não tem poder. Por todo o contexto que está à nossa volta, mas é a nossa própria mente. Aliás, Cristo, quando fazia milagres, dizia: foi a tua fé que te salvou. E, portanto, é a nossa própria realidade. É evidente que, no caso do milagre, há uma ação de Deus que não põe de parte a própria natureza do homem. É um conjunto da ação de Deus e da própria natureza, porque não vai atuar fora do homem, porque é o homem que vai ser objeto desse milagre. E, portanto, não é o espírito que vem, porque o grande problema, aí no caso, que é, digamos, suspeito no espiritismo, não é que a pessoa saia de lá melhor. É que saia de lá melhor em virtude de um espírito que vem de fora e que atua através do outro espírito que está ali, que é o médium, e, afinal, quem atua mais é a convicção, a fé daquele que lá vai consultar. Desculpe, o espírita tem a obrigação moral de se aperfeiçoar. A moral espírita é a moral do Evangelho. E o sede perfeitos, que Jesus aconselha no Sermão da Montanha, é absolutamente um preceito para nós também. Sede perfeitos, temos que a obrigação ética de nos aperfeiçoarmos. Não estamos à espera do Espírito, mas assim como recorremos na sociedade uns aos outros, também podemos recorrer a pessoas já não encarnadas, que tenham uma determinada aptidão, poder, bondade, para nos ajudar a aperfeiçoarmos. Nunca os espíritos do além nos vieram dizer nada que nós não soubéssemos. Vêm desde todos os tempos. No Evangelho, eles interpelaram, por exemplo, o próprio Jesus, e Jesus interpelou-os. E os apóstolos a mesma coisa. Não é nada essa a opinião das pessoas que já tiveram experiências de contactos com espíritos, os espíritas, ou pessoas que têm esses relatos. E há materialização. Coisas que não se sabiam. No livro A Gênesis, do Allan Kardec. Por isso é que o espiritismo é tão popular entre muitas pessoas que vão alcançar conhecimentos que não tinham antes. Não, é isso. No livro A Gênesis do Allan Kardec está escrito que Marte não tem nenhuma lua. Todos nós sabemos hoje que tem duas, Deimos e Phobos. Que Júpiter tinha 4 luas. Júpiter tem 4 luas, obrigado. Galileu já tinha descoberto as 4 luas. E nós hoje sabemos que Júpiter tem 15 luas. Antigamente também se dizia que a Terra era o centro do universo. Claro, não é absolutamente. Deixa-me só dar agora a palavra a um telespectador que está em linha neste momento. Não é uma senhora, é um cavalheiro, é o Sr. Manuel Figueiredo, de Viseu, e ele tem certamente uma questão para nos colocar. Boa noite, faça a favor. Boa noite. Por favor, pode colocar a sua questão. Não é mais uma questão, é mais umas afirmações que eu lamento, sinceramente, não terem posto aí as pessoas certas para discutir um problema que, efetivamente, tinha muito que se lhe dizer. É a sua opinião? Sim, é a minha opinião. Claro. Com certeza, está no seu direito. Faz favor. Olha, o Sr. João disse que os espíritos que vão ficar... como é que ele disse? Que vão ser superiores e não sei o quê. O único espírito que eu conheço superior é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é o único ser superior que pode ficar acima de tudo. Portanto, os outros espíritos são espíritos mortais, como qualquer mortal, como ele é mortal, e que não vai conseguir sequer voltar cá. O senhor padre, que conhece um bocadinho melhor e sabe, não está a defender aquilo que prega, porque ele sabe que Jesus Cristo, quando esteve cá, disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, em meu nome expulsareis demónios. Portanto, os espíritos a que se referem, não é na minha opinião, é bíblico, são demónios. Ora, se essa senhora também, a Dona Luísa, conhece perfeitamente do catolicismo, falam de tudo e de mais alguma coisa, e fogem da base que é Cristo, que nos ensinou a defendermos dos espíritos, como ele próprio fez, expulsou espíritos e
várias coisas, os maiores milagres de Deus, os maiores milagres de Deus, pelas mãos do seu Filho Jesus Cristo, foi expulsar espíritos, curar enfermos dos próprios espíritos satânicos que os apoquentavam. E eu fico a olhar e a perguntar como é que andam à volta de um Kardec e de opiniões de homens mortais que renegaram a própria fé em Deus e falam de Deus, misturam tudo, umas coisas com as outras, e como é que não conseguem falar numa coisa aberta do próprio Evangelho. Dê-nos uma sugestão, por favor. A minha sugestão era pôr as pessoas certas e deixarem falar mais o Sr. Padre, porque ele sabe do que é que eu estou a falar. Então eu vou dar a palavra ao Sr. Padre. O Sr. Padre não está a cumprir o papel da Igreja neste programa? Eu não estou a falar em nome da Igreja, porque a Igreja não me encarregou de falar em nome da Igreja. Mas estou em comunhão com a Igreja e eu penso que aquilo que disse e aquilo que direi, que é, digamos, doutrina aceitável, porque se há assunto que mereça, que hoje crie polémica, é precisamente este problema. Acha que as pessoas queriam que fosse mais radical? Eu creio que este telespectador queria que fosse mais radical. No tempo de Cristo havia uma certa confusão entre a doença e o demoníaco. E por isso é que no Evangelho de ontem, ou de anteontem, se dizia: se eu curo por efeito de Belzebuque, acusaram Cristo de expulsar demónios por causa do Belzebuque, que era o demónio, o chefe dos demónios. Como é que os expulsam os vossos filhos? Portanto, quer dizer, significa que havia naquele tempo uma proliferação enorme de exorcistas. No fundo, não eram bem exorcistas, eram curandeiros. E Cristo nota-se perfeitamente que ele tentou fugir à situação de curandeiro. Ele, quando tinha pena das pessoas e curava, dizia assim: não digam isso a ninguém. Porquê? Porque ele não era curandeiro, era Messias, Salvador. E, portanto, a sua missão era propor o reino de Deus e salvar as pessoas, e não era ajudá-las só ajudá-las a curar as suas doenças. Embora também o fizesse porque era compassivo, era simpático com as pessoas, mas dizer não contem a ninguém o que viram. Portanto, ao falar-se da expulsão de demónios, no fundo significa curas. E, como eu dizia há pouco, não acabei por não dizer, do Karl Rahner, ele acha que a Igreja, ao fazer um exorcismo, ela está, por um lado, a tentar exorcizar a pessoa do mal, do demoníaco, mas, ao mesmo tempo, ajudar a curá-la da doença. Porque ela acha que estar a fazer a distinção que a Bíblia não faz entre doença e demoníaco, que é é uma distinção possível, porque, no fundo, normalmente as coisas estão ligadas umas com as outras. Eu, por exemplo, a respeito do processo não é só do demónio. Há processos dos mortos, em Portugal sobretudo, dos mortos há muitos processos. Eu conheço um caso concreto em que curou com tratamento de vitaminas, portanto não era o morto que estava no processo, mas era doente, era uma moça na adolescência que estava numa fase de transição e trataram-na medicamente, ela curou. E há também a possessão dos animais. O licantropismo, aqui em Lisboa houve 2 casos, um de um cão e outro de um macaco há relativamente pouco tempo. Portanto, significa que é a sugestão de cada um, não são verdadeiros mortos que vão tomar conta daquela pessoa. Mas não será um problema... O espiritismo, se me permitem, não se trata de, digamos, um animal obsidiar, influenciar uma pessoa. Trata-se, sim, de uma mente vigorosa, por várias razões, situação, digamos, de conflito com outra, tem o poder mental de a sugestionar essa outra pessoa, a vítima, digamos, de que é, por exemplo, o cão, o animal, e a pessoa tende, por exemplo, a latir. O senhor acredita na magia negra? Acreditar em coisas é que chamam magia negra. Acreditar agora... Mal olhado. Acredito que há coisas... Não, um mal olhado, um pensamento mau, um pensamento vigorosamente mau,
é uma força, encosto, é tal não é? poder da mente. Como se diz Assim como se faz bem, também se pode fazer mal. Tem o nome, tal poder da mente. encosto, não é? Segundo a terminologia espírita, chama-se Não, o encosto. espírito é mais popular, encosto, enfim, e até tem uma certa lógica essa expressão, mas não faz parte da nomenclatura espírita. Deixem-me só interrompê-lo agora por um instante, é porque nós temos um telespectador em linha, mais um, o Sr. Fernando Jorge, ele está com um telemóvel e por isso temos alguma urgência em estabelecer esse contacto. Boa noite, pode colocar a sua questão, por favor. Muito boa noite. Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar as pessoas presentes e dirigir-me, em primeiro, ao Sr. João Xavier. E eu vou tratá-lo pelo nome, porque sou espírita, o irmão Xavier. Já há muito tempo, e o irmão sabe, que o espiritismo existe para tirar as pessoas da ignorância e que elas se conheçam como força e matéria. O irmão Luís de Matos já tinha alertado o irmão a quem o senhor se referiu, para o perigo de fazer fanáticos. O irmão está rodeado daquilo que se pode ver. Portanto, são pessoas que combatem, são pessoas que ainda não atingiram e se os levar para o seu movimento, com certeza que fará fanáticos e não pessoas. Dirigindo-me aos senhores jornalistas, eu acho que a TVI poderia prestar um grande serviço ao fazer exaustivamente um inquérito. Quando há um senhor político ou há um senhor qualquer importante, gasta meios, mundos e fundos. E quando inquire sobre uma coisa tão importante em que Portugal e muita gente ficará muito atónita de ver tratar dessa maneira uma coisa, a ciência espírita. Não vê, com Algo certeza, maravilhoso. deve estar a confundir de canal, de certeza absoluta. É TV, Nós não é? tratamos toda a gente da mesma maneira. Mas não fazem com certeza absoluta, nem têm conhecimentos para pôr exatamente em questão as pessoas. Mas é isso que nós estamos a tentar esclarecer. Pois Nós tem também. pessoas que são inimigas, tem o seu padre que fala de Jesus e que é o seu seguidor, e no entanto... Que é meu, desculpe. Não, o seu padre que está aí, Sim. que segue e que faz exatamente a apologia de Deus, etc. Que Sim, é como está o Sr. João Xavier em representação da Federação dos Espíritas Portugueses, como é Exato, óbvio. mas que tem uma linha kardecista. Portanto, o seu padre exatamente sabe que nós temos que aceitar sempre uma vida espiritual. Não interessa como nós nos comportamos. Portanto, o espiritismo é para devolver aquilo que Jesus veio cá fazer. Porque, se bem me lembro, ele parece que foi eliminado por pessoas que não queriam saber o que é que ele estava cá a fazer. Portanto, o espiritismo nasceu para tirar as pessoas da ignorância e prestar um tão mau serviço que hoje temos Portugal cheio de igrejas e não temos portugueses capazes E eu vou aproveitar a sua deixa para falar disso mesmo. Sim, senhora, muito Está bom. bem? Muito obrigado. É isso. Sr. Padre, até que ponto a Igreja Católica não chega às pessoas que têm uma vida cansativa, estressante, esgotante, que gastam horas e horas nos transportes, que às vezes não têm grandes perspectivas de futuro e gostam e gostariam de saber o que vai ser o futuro ou ter algum conforto. Será que a Igreja Católica está a falhar e é por isso que há a proliferação das seitas e por isso mesmo às seitas se recorre mais ao espiritismo, nem que seja de aldrabões, não é? Das páginas dos jornais, porque precisam de acreditar em alguma coisa? Pois é uma pergunta bem feita e é um assunto que preocupa os estudiosos, preocupa os pastores e preocupa as pessoas. Claro. É que, de facto, a Igreja intelectualizou-se demasiado. E ficou muito no seu pódio, não é? A título de purificar, digamos, as devoções populares, que tinham aspectos negativos, mas aspectos também positivos, acabou por, de alguma forma, diminuir radicalmente a religiosidade popular e até deixar que ela ficasse entregue a si mesma. Houve guerras, mortes, puseram um alguidar lá para o norte, era costume pôr uma faca com alguidar à porta das pessoas para ameaçar, por causa das festas e das bandas e dos foguetes, dessas coisas. Houve, portanto, um esforço exagerado da parte da Igreja para acabar com a religiosidade popular. E essa religiosidade, com todos os defeitos que ela tem, era capaz de dar algum conforto às pessoas. Sr. João Xavier, sente que há mais pessoas a procurarem ser espíritas ou serem esclarecidas sobre o que é o espiritismo de há uns anos esta parte? Sim, é um fenómeno crescente
tende a desenvolver-se mais e mais, porque realmente o espiritismo é algo ligado à própria natureza das coisas e das pessoas. Há perguntas que as pessoas fazem e não encontram resposta nas religiões, uma resposta satisfatória. Para certos casos concretos, por outro lado, encontram-se também contradições. Isto para além de todo o respeito que os espíritas têm para com as religiões, são modos de pensar de cada um, reconhecemos até que era um grande mal cessarem as religiões, deixar de haver de repente religiões, era um prejuízo muito grande para a humanidade, era uma perda, portanto merecem-nos o maior respeito. O espiritismo tem o seu papel e tem muita força. Nós consideramos que o espiritismo é o cristianismo redivivo, um dia prometido pelo próprio Cristo. Muito obrigada. Nós estamos quase a acabar o debate. Eu queria só perguntar à doutora Luísa, só um bocadinho, à doutora Luísa, se dizem os espiritistas que se a ciência acreditasse mais nas leis espíritas, que ajudariam a fazer um mundo melhor. Vocês não estão a fazer bloqueio a novas ideias? Nós não pedimos que a ciência acredite em nada. Não, até porque falou-se há bocadinho, o Sr. João Xavier acho que não utilizou essa frase, mas há uns telefonemas que falavam a ciência espírita. Sim. Isso é um absurdo em nome de ciência, não é? Porque ciência procura um conhecimento objetivo e o espiritismo dá-nos um conhecimento subjetivo, vem do transe, vem daquilo que os médiuns dizem. Em estados alterados de consciência. O transe são estados alterados de consciência. Os médios dizem e os factos comprovam. Agora, é um erro negar o fenómeno espírita. Os fenómenos espíritas é errado dizer que não existem. E então, às vezes, por exemplo, a pessoa vai ter com o padre e é capaz de lhe dizer que eu senti uma voz estranha falar em mim e ele diz, não, isso não acontece. Então ele vai à sessão espírita e eles dão-lhe a explicação errada, mas dão a explicação que a pessoa deseja. Às vezes basta umas vitaminas, como falou há bocadinho o seu padre, no caso da jovenzinha. Não, mas não só. É um efeito de sugestão, talvez. Será o efeito da força da sugestão e do autoconvencimento. Em muitos casos naturalmente. Mas isso não exclui o fenómeno espírita real. Exatamente, o fenómeno espiritista pode não ser só isso. Vamos supor uma situação, e nós vamos ter mesmo que acabar, mas queria colocar esta questão. Vamos supor que a senhora é colocada dentro de um médium que a senhora nunca viu e que ele também nunca a viu a si, e que esse médium, invocando um espírito, lhe diz coisas a seu respeito que só a senhora conhece e lhe desvenda uma série de conhecimentos a seu respeito, que a senhora confirma. Isso não a faria acreditar na força dos espíritos? Não. Então, o que é que se passaria nesse caso? O espírita não invoca espíritos. Convoca. Evoca. O médium. Há uma tal sessão, ou reunião, em que se reúnem condições próprias para haver a comunicação dos espíritos. Pronto, mas é isso? É convocar, é pedir, é chamar... Entrar em transe e invocar. Não se trata disso. Mas essa situação não poderia acontecer? Pode acontecer, pode. E há um fenómeno que eu descrevi agora nós não bandeiramos em arco por causa disso. Mas isso acontece, há muitas pessoas que dizem ter esses poderes. Em arco por causa disso. Isso incomoda-vos, esse tipo de fenómenos? Enfim, situações? Há um fenómeno chamado a hiperestesia indireta do pensamento. Também sabemos. Portanto, ele vai captar tudo aquilo que eu sei. Ele nunca dirá nada que eu não saiba. Não, nós temos um caso e de uma pessoa idónea que nos contou que outra pessoa entrou em transe sem querer, contrariada, foi aliás, até fez questão de ser exorcizada mesmo, porque não queria e sabia de acontecimentos de pessoas que tinham morrido e dizia, eu morri e quero-me despedir. Porque ela acreditava que as outras pessoas que morreram que se querem despedir. Não é isso, mas tinha morrido realmente, nessa hora. De pessoas que tinham morrido nessa hora. Uma distância de milhares de quilómetros. Exatamente, uma distância enorme. Isso é um fenómeno muito conhecido na universidade, por exemplo, a Duke University, pelo Dr. É impressionante. Ryan, professor Ryan, uma universidade, há bocado pediu-me uma.
Não, mas não estuda os fenómenos como é que espíritas. explica? A Duke University não estudou o fenómeno espírita. Mas porque há fenómenos que demonstrou que são não eram os quase espíritos inexplicáveis, que são dificilmente inexplicáveis. Não são assim quase inexplicáveis e não é tão fácil também explicar agora aqui em 2 Estão minutos. na tal banda do 1%, que nem mesmo o jornal que a senhora é diretora consegue explicar. Conseguimos, não. Temos conseguido até agora, sim. Não, só consegue explicar 99%, falta 1%. Não, espera lá, os 99% era fraude, é essa a afirmativa. De resto, é um dos nossos colaboradores, o padre que não é fraude, não é? é sério. Ele faz 99% de fraude, o outro 1% tem uma explicação deste mundo. Porque há bocadinho, respondendo a um dos espectadores que falou aí dos demónios e dos demónios do tempo de Cristo, fez uma confusão terrível aquele senhor. No tempo de Cristo, aceitava-se que as doenças que não tinham uma causa externa visível eram devidas a seres maus, ao daimonium. Mas não respondeu à minha pergunta. Como é que explica? Nem à minha. Exatamente. Como é que explica? Vocês fazem perguntas sucessivas. Porque vocês fogem, porque vocês estão a fugir, só por isso. Não. Como é que explica o caso que eu lhe acabei de contar? Bom, mas então, concretizo o caso. A pessoa entrou em transe. Sozinha, sem mais nem menos. Espontaneamente. Sem querer. Assim, ela não queria. Na rua? Não, em casa. E diz, chama a tia porque eu sou fulano tal e tenho um recado para ela. E o recado era que eu acabei de morrer e quero-te dizer tchau. Milhares de quilómetros de distância. A quilómetros de distância, claro. E chama a tia. A tia estava ali ao lado. Não, estava noutra casa. Não, mas a tia convivia com ela. Claro, como é óbvio. Claro. Portanto, eram vizinhos. Não, mas... E em que circunstâncias morreu a pessoa? Num acidente. Desastre automóvel. Num desastre automóvel. Sim. E teve morte imediata? Teve morte imediata. Sim, ficou retida dentro do carro, ficou presa dentro do carro. Vocês sabem que ninguém tem essa morte imediata? Vocês sabem que a ciência médica hoje diz que nós levamos 21 dias a morrer? Não sabia? A ciência médica diz que nós levamos 21 dias a morrer. Entre quê? Mas, desculpa lá, mas 21 dias a morrer como? Até que 21 as dias células, entre a morte clínica e a morte real, leva 21 dias. Quer dizer, então há morte clínica, há morte cerebral? Portanto, a clínica e a morte cerebral é a mesma coisa. Depende. Eletrocardiograma plano, eletroencefalograma plano, tudo plano. E só 21 dias depois as nossas células estão absolutamente mortas. E enquanto há células vivas, há vida vegetativa. Então, as pessoas estão enterradas vivas. E entram, exatamente. As pessoas estão enterradas vivas. Enterradas vivas, você também vai ser enterrado vivo, é por isso que... Não, eu gostava de ser cremado. Eu gostava de ser cremado. Nessa altura, em menos de 21 dias. Nós que dizemos, é a ciência médica que a pessoa. Isto é aterrador, não é? Há células que, de facto, levam esse tempo todo a morrer. Mas a morte da pessoa é muito mais rápida, não é? A morte da pessoa, desde que o tronco cerebral deixe de morte clínica, falei eu há bocadinho. Isso é a teoria frankensteiniana. Não, da regeneração das células são os médicos mortas que dizem, ou dos corpos mortos. Está bem, e essas células podiam comunicar? Não são essas células. Então, portanto, aí agora já não tem nada uma com a outra. Mas há sempre algum tempo ainda de semi-inconsciência, aparente inconsciência, e essas comunicações dão-se, sobretudo, durante essa fase. A maior parte das vezes, então há numa fase de agonia. Não, Paula. Há muitos casos dos que nós conhecemos são comunicações, chamemos-lhe agora assim, em fase de agonia. Portanto, a pessoa ainda não está clinicamente morta. Sim. E se eu conheço muitos casos em fase de agonia, então tenho que dizer que se a pessoa ainda não está morta... Sim, mas essa comunicação foi feita através do espírito, foi feita por o espírito, através do corpo da médium, da pessoa, exatamente. Não é? A pessoa que, entretanto, mediunizou essa relação. Não, a afirmativa não foi através do espírito, foi o médium, ou seja, o que é o médium? É uma pessoa que sofre de fenómenos parapsicológicos, não é um dom. É um sofrimento, sofre de fenómenos parapsicológicos. Então essa pessoa sofreu uma faculdade naquele momento de adivinhação, pode ser a hiperestesia indireta do pensamento, é realmente um palavrão, eu queria ver se não estava a empregar tantos palavrões técnicos para que as pessoas entendessem, mas nós sabemos que os nossos inconscientes comunicam entre si.
Isso já está há pessoas que desenvolvem mais ou menos comprovado. Há umas que depois o seu inconsciente manifesta-se com muito mais facilidade. São os chamados médiums, daí o transe. Vamos ver a leitura que o Sr. João Xavier faz deste caso. O espírito da pessoa que morre pode manifestar-se, quer ainda, digamos, no estado de vida da pessoa, isso vem explicado e descrito no livro dos médiuns, e pode continuar a comunicar-se depois da chamada morte, não é? Portanto, para nós é irrelevante que haja morte completa ou incompleta, mas que a comunicação se pode dar é constatada, as pessoas constatam isso mesmo, são factos e contrafactos. Muito bem. Nós vamos terminamos aqui esta emissão do Pelo Contrário. O Sr. Padre queria acrescentar mais alguma coisa? Eu só Temos queria um minuto, acrescentar então, se faz que favor. uma das razões em que muita gente vai às seitas e vai seitas espíritas e as outras... O espiritismo não é seita. Seita separado de... O espiritismo não é separado Há de uma religião. muitíssimas seitas espíritas, muitas variadas, desde essa da Fraternidade Branca, são variadíssimas. Muito clara. Aliás, todo o movimento New Age tem um fundo espírita, quer dizer, isso digamos, uma espécie de vulcão de seitas, uma coisa impressionante. Quer dizer, quase metade das seitas tem um fundo espírita. Agora não são ortodoxos. Eu penso que nós já não podemos reabrir o debate. Mas o problema é o sucesso. 30 segundos agora ao Sr. Padre para... As pessoas procuram uma razão de sucesso, que lhe dê uma resposta imediata e que não lhes peçam grande coisa. E por isso é que vão às seitas, querem um milagre e que não lhes exijam sacrifício, esforço, conversão, etc. O espiritismo não procede assim de maneira nenhuma. Muito bem. Eu penso que as vossas posições... Esforço, disciplina, enfim, e não promete nada a ninguém. A pessoa tem de conquistar por seu mérito. Não é por espíritos que lhe vêm dar qualquer coisa. A pessoa tem de conquistar por seu próprio mérito e esforço o desenvolvimento, o aperfeiçoamento, o conhecimento. Não recebe nada de graça. Muito obrigado pela vossa presença neste Pelo Contrário, um programa que debateu o poder da mente e do espírito. Agradeço também aos nossos telespectadores que telefonaram, mesmo aqueles que não queriam que nós fizéssemos um debate, mas antes uma proclamação de um só ponto de vista. Já sabe, para a semana nós voltamos cá com mais um Pelo Contrário. Até para a semana. Boa noite.